O clima esquentou no Supremo, veja o debate entre Mendonça e Gilmar Mendes. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Meus amigos, peguem a pipoca para assistirem o que foi esse café, esse almoço, essa janta feita pelo ministro André Mendonça no dia de hoje, na segunda turma. Olha, se tratava aqui, gente, de referendar a decisão do ministro Mendonça de ter feito as prisões cautelares aí de Vorcaro, o primo dele, o pessoal aí que está envolvido nesse esquema bilionário da fraude. Acontece que o ministro Gilmar Mendes foi o único, voto vencido, ficou sozinho. Do outro lado, teve Mendonça, então, como relator, votando pela prisão cautelar mantida, além do ministro Cássio Nunes e do Fux. Mas o que o Mendonça fez aqui, gente, foi, olha, uma sessão de indiretas ao ministro Gilmar, que muitas vezes foi citado, inclusive. Olha, os dois acabaram que, de certa forma, até debatendo e discutindo em alguns momentos. Bicho, que satisfatório esse vídeo. Só assiste do início ao fim, que eu tenho certeza absoluta que, além de vocês descobrirem mais detalhes do que aconteceu aqui, olha, vai ser épico demais. Bom, eu vou jogar na tela pra vocês, curte, comenta e compartilha. Corajoso ministro André Mendonça, deu gosto de ver. No final a gente comenta um pouco mais. Os autos tratam de novas fases, assim denominada Operação Compliance Zero, caso rumoroso que há meses vem ocupando o noticiário de forma cada vez mais espetaculosa e sensacionalista. Na linha do que tenho salientado em votos anteriores, a nossa experiência institucional recente, em particular, está repleta de exemplos dos efeitos altamente danosos que o circo midiático e a espetacularização de investigações criminais podem causar, não apenas aos direitos individuais do acusado, mas igualmente à própria elucidação dos graves fatos apurados e ao país. É evidente que eu me refiro aqui às práticas processuais autoritárias da famigerada Operação Lava Jato, que, refletindo um punitivismo inebriado com a expectativa de popularidade, ultrapassaram todas as raias da legalidade. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência pontuou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que ele respondia à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco a ser estrela. Sou um servidor público e, com muito orgulho, sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos.
Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão. Para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque, de certa forma, é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas 5 singularidades. Antes de adentrar em questões específicas, sobre possíveis vazamentos. Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com Sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Não foi por outra razão. E tive a deferência com a defesa de expor isso. Mas nem a defesa se sentiu tranquila de que em outro local o cliente deles estivesse seguro. Agora, é verdade, nós voltamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um Sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais. Havia, nessa turma, empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com um crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. Responde o Luiz Felipe, o capitão do barco, sobre os milicianos que vieram me ameaçar aqui dentro da Marina, em nome do Daniel Vorcaro. Está sabendo disso? Luiz Francisco diz, não. Então, o capitão do barco, então, eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Matheus que presenciou. Eu estava em São Paulo com você, 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio. Me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique.
Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Luiz aduziu ainda que desse cenário precisou sair corrido de Angra, com a sua família. Não foi um passeio no parque. Não foi um passeio em Angra. Ele precisou sair com a família, ameaçados de morte. Cheguei a abandonar os pertences pessoais dentro do apartamento. O que indica que esses terceiros também estariam responsáveis por pagamentos devidos por Daniel Vorcar enquanto esse estivesse preso. E das tratativas de Henrique Vorcar, Manuel Mendes e a família de Felipe Mourão, o sicário. A irmã dele não é investigada, é uma testemunha. E eles estavam articulando para influenciar testemunhas. Obstruir justiça. É disso que se trata. É por essas questões que ele está preso. É por essas questões que ele está preso. Uma máfia organizada. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário. Não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Interessante que, do material apreendido com Henrique Vorcaro, se pegou um documento de uma tela do Sinapse. Sinapse é uma base de dados, um programa interno da Polícia Federal de Inteligência. Acesso restrito, não é qualquer um que tem acesso. Ali você puxa tudo, puxa passaporte, todas as empresas que você tem, se tem alguma investigação, se tem um processo. Foi apreendido com Henrique Vorcar uma tela do Sinapse, com consulta de dados de Augusto Conte. Fui pesquisar quem é Augusto Conte. Achei uma matéria recente, jornalista Mariana Barbosa, do UOL. Primeiro sócio de Vorcaro na Faria Lima revela origem fraudulenta do Master. Veja, houve um desentendimento entre sócios. O que se encontra com o Henrique? Dados do Sinapse de alguém que houve desentendimento. É assim, ou você compra, mas se não compra, você ameaça. É assim que funcionava. Lembrando que, em tese, se pagavam 400 mil, mais 400, e eventualmente, com o sicário, se chegava até 1 milhão alguns pagamentos. E o sicário era o responsável pela distribuição desses recursos na turma, policiais federais, integrantes do crime organizado e os hackers, que invadiam os sistemas e ameaçavam pessoas através também dessa sistemática. Encaminhado pelo COAF em 30 de abril de 2026. Esse relatório de inteligência financeira abrangeu 294 comunicações, envolvendo 1.199 pessoas físicas e jurídicas. Um relatório de inteligência. Com movimentação que ultrapassou 18 bilhões de reais, que teriam ocorrido até abril de 2026. O relatório aponta Felipe como principal envolvido nas operações financeiras analisadas, figurando na condição de beneficiário relevante dos fluxos financeiros vinculados a Daniel Vorcaro. Eles estão tentando ocultar, preservar o produto do crime. Depois que sai da cadeia, ter dinheiro no exterior, ter dinheiro em algum lugar, em nome de interpostas pessoas. É isso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. A defesa argumenta, diz que nada tem a ver com intimidações de pessoas, nem com violações de sistemas informáticos. Tem sim. O próprio material apreendido indica isso. Os próprios dados colhidos a partir da operação já indicam isso. E que ainda estão sendo revelados. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. O que eu sei dizer, com certeza, é que não há razões para se não referendar essa decisão, com devida vênia aos entendimentos em contrário. Deixa eu só fazer algumas pontuações. Primeiro que nós não estamos julgando o caso. Aqui nós estamos julgando os critérios de uma prisão cautelar. Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não. E não estamos julgando este... Estamos julgando o Henrique. Não, nós estamos julgando a prisão. Os motivos da prisão. É isso. Os fundamentos da prisão. É isso. É disso que... De uma organização em atividade. Exatamente. Até porque nós já tivemos oportunidade
de ter muitas discussões a propósito dessa temática. Como funcionou ou deixou de funcionar o Banco Central, como funcionou... Não estou julgando o Banco Central. Sim, como funcionou ou deixou de funcionar... Houve corrupção no Banco Central. Não. Há pessoas afastadas do Banco Central. Como funcionou ou deixou de funcionar a CVM, tudo isso tem que ser... Há muita água para passar debaixo dessa ponte. Com certeza. E muitas falhas que, de fato, precisam ser consideradas em toda a extensão. Nós mesmos, aqui na turma, tivemos vários debates, Vossa Excelência, inclusive, me acompanhou, ou eu acompanhei Vossa Excelência, na questão dos precatórios, da compra dos precatórios em relação à questão do setor sucroalcooleiro, que, de alguma forma, também deságua aqui. Certamente tem... Ministro Gilmar, esse caso, eu me assusto a cada dia. Não, é uma novidade a cada dia. Sim, mas, portanto, o que nós estamos discutindo aqui é o fundamento para a prisão preventiva. É disso que se cuida. E aí, de fato, nós vamos continuar na divergência. Por quê? Porque entendo que, e Vossa Excelência, inclusive, agora aduziu elementos que não estavam no seu, inicialmente no seu despacho. E eu chamei a atenção. Os tais integrantes da turma, e graças, inclusive, à sua ação, com o encarceramento de vários deles, essas decisões foram referendadas de forma unânime pelo colegiado, nenhuma dúvida. Como também em relação a Daniel... Gilmar, eu prendo a turma, os operadores, não prendo os mandantes. Não, a discussão que se colocou e que se coloca aqui é exatamente sobre Henrique Vocaro e Felipe Vocaro. E aí, em relação ao Felipe Vocaro, inclusive tive a oportunidade de detalhar o debate que se faz sobre a temática envolvendo aquela grande operação do BTG, em que isto foi esclarecido. E a discussão aqui é sobre a adequação das medidas tomadas, as mais radicais, de prisão provisória. De novo, volto a dizer, nós não estamos julgando... Eu lamento eles estarem presos, ministro Gilmar. Não. Eu lamento. Nós não estamos julgando o caso. Estamos julgando a prisão. Nós estamos julgando só os motivos que ensejaram a prisão. É isso. E aqui, então, nós vamos continuar nesse ponto da divergência. Considerando os antecedentes que temos, é muito importante que nós fiquemos atentos aos fatos, à fundamentação, porque podemos dar ensejo, como já tivemos no passado, de fundamentações genéricas que justificam. Que não é o caso. Eu até, ministro Gilmar, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservada aos magistrados. A rigor, é distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Mas de modo que eu quero pontuar, com todo o respeito, que nós vamos continuar divergindo em relação a isso, e acho que é preciso ter cuidado na condução desses procedimentos investigatórios. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora, é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos
Em outros casos, nós Independentemente da temos visto posição atuações política de cada um, dessa o já extra. embate entre André Não Mendonça na e minha Gilmar relatoria. Mendes Não mostra na como minha o relatoria. clima dentro do Eu Supremo não sei onde continua ocorreu, cada mas de vez qualquer mais forma nós tenso. disputamos isso muito Quando aqui ministros na trocam Lava Jato, críticas duras em de público, fato, o debate as ultrapassa os limites combinações jurídicos e entre ganha advogados. repercussão Eu fiz os nacional. registros aqui E você, desses o que fatos acha que dessa vieram. discussão? Ao mesmo tempo, Deixe fazendo sua justiça opinião não é nos o advogado comentários, que deixa o curta o caso vídeo julga. e Mas inscreva-se no chegou uma canal para proposta por um acompanhar os advogado. próximos Perderam o desdobramentos. pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. É interessante que está tudo muito invertido, né? Totalmente. Totalmente, porque a rigor Vossa Excelência não tem sequer competência enquanto relator para celebrar. Não celebra, eu homologo. Só eu não homologa, vou, só que eu não. E parece que Não, e até de certa forma um descaramento. É a Procuradoria ou é a Polícia Federal, Exatamente. segundo o nosso entendimento. Exatamente. Então, me parece que não, eu não participo, faço questão. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeitas sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Independentemente da posição política de cada um, o embate entre André Mendonça e Gilmar Mendes mostra como o clima dentro do Supremo continua cada vez mais tenso. Quando ministros trocam críticas duras em público, o debate ultrapassa os limites jurídicos e ganha repercussão nacional. E você, o que acha dessa discussão? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos desdobramentos.